Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Estima-se pela Organização Mundial da Saúde que mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão, sendo que mais de 11 milhões delas estão aqui no Brasil. E nós estamos em primeiro lugar no ranking de ansiedade em relação ao mundo. Então, nós somos o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas dentro dessa situação. Isso é uma base, né? Isso é uma média, na verdade. Então, com certeza, esses números, infelizmente, são muito maiores. Então, são assuntos que nós temos que falar, nós temos que bater todos os dias, porque junto com a ansiedade e depressão e todas as limitações que elas causam na nossa vida, vem também o preconceito de pedir ajuda, né? Uma dificuldade de você se autodiagnosticar, pelo menos de uma forma mais primária, para você entender que você precisa de ajuda. E aí a gente tem essa primeira dificuldade de compreender o que está acontecendo com a gente, e a gente tem a segunda dificuldade, que é passar por cima de um preconceito e procurar um psiquiatra e procurar um terapeuta, para que a gente possa, né, voltar a ter mais qualidade de vida. O que a depressão e a ansiedade fazem conosco? Primeiro, Raquel, eu posso ser uma pessoa ansiosa e não ser uma pessoa depressiva? Pode acontecer. Eu posso ser uma pessoa depressiva e não ter ansiedade? Também pode. Mas normalmente a ansiedade e a depressão, elas andam juntas. Um casamento desastroso, mas normalmente elas andam juntas. Então, o que eu vejo bastante assim nas pessoas que chegam no meu consultório? Eu nunca peguei até hoje, infelizmente, nenhum paciente que chegou com uma ansiedade no princípio, com uma depressão no princípio. As pessoas sempre chegam nos consultórios, sejam de um psiquiatra, seja de um terapeuta, quando elas estão literalmente lá no fundo do poço. Então, assim, elas já não sabem mais o que fazer, elas já perderam totalmente a qualidade de vida. Então, quando elas estão naquele último estágio, é que elas acabam passando por cima, inclusive, do preconceito e de outras percepções em relação a esse assunto para poder procurar ajuda. O que acontece muito, o que eu acho, o que eu vejo bastante no meu consultório? Existe um conjunto de situações emocionais, certo? E físicos que nós desenvolvemos com ansiedade e depressão. Porque a ansiedade e depressão são sentimentos, correto? São coisas abstratas. Você não vai abrir a minha cabeça e você não vai encontrar uma ansiedade, você não vai encontrar uma depressão. Então, são sentimentos abstratos. A gente precisa analisar um conjunto de fatores para determinar se essa pessoa está ansiosa, está depressiva ou está com os dois. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a desregular o sono, ou dorme demais, ou dorme de menos. A pessoa desregula a alimentação, ou ela come demais, ou ela come de menos. A pessoa começa a desenvolver uma fadiga muito grande, uma indisposição, uma falta de prazer para fazer aquilo que antes dava muito prazer para ela. Tem pessoas que gostavam de praticar um esporte, de ler livros, de ouvir música, e de repente aquelas coisas começam a perder o sentido, né? Porque a ansiedade e a depressão, elas têm um poder de desconectar a pessoa da vida. Ela vai desconectando, vai desfazendo os laços, né, de coisas que davam prazer, de coisas que faziam sentido, e vai deixando a pessoa cada vez mais retraída dentro de uma ostra que vai se lacrando cada vez mais. Então, assim, a gente tem alteração do apetite, a gente tem alteração do humor, né? A gente fala assim, a gente fica com um humor deprimido. Tá, mas o que é um humor deprimido, né? Qual a diferença de tristeza com a depressão? Então, sentir tristeza é normal. Mas quando que essa tristeza deixou de ser tristeza e virou depressão? Quando você passa mais de 15 dias num estado de tristeza profunda, você já tem que ligar o alerta, o que está acontecendo? Sentir tristeza é normal, gente. Tipo, eu perdi um parente, eu perdi um cachorro, né, um animal de estimação muito importante para mim. Eu saí de um emprego, eu terminei um relacionamento. É normal você se sentir triste. Agora, quando essa tristeza ela começa a ultrapassar 15 dias, quando você começa a se desconectar da vida, né, quando você começa a parar de sentir prazer e de sentir sentido mesmo, já tem que ligar o alerta e procurar ajuda. Presença constante. Outro sintoma de pensamentos negativos. Então,
você começa a olhar o mundo todo de forma cinza. Então, assim, uma pessoa fala A, você entende B o tempo inteiro, né? Qualquer pessoa que fale qualquer coisa pra você, você leva pra você como se fosse uma crítica. Você acha que você não tem mais valor. Se você é um depressivo funcional, que isso é muito comum, né? Inclusive, a gente tem uma visão muito lúdica do depressivo, né? A pessoa tá com depressão, ela tá lá em cima da cama e não consegue fazer mais nada. Não. Tem pessoas que são totalmente funcionais, são depressivos funcionais, são ansiosos funcionais. Tipo assim, eu sei que eu tenho que levantar para trabalhar, porque se eu não for trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou me sustentar. Então, eu acabo levantando, eu acabo indo, mas eu faço isso dentro de uma insatisfação e uma falta de prazer absurda. Aí meu chefe às vezes chega com uma cara ruim no trabalho por questões pessoais, mas eu já acho que é comigo, né? Eu começo a comparar o meu trabalho com um dos meus colegas, eu começo a achar que eles trabalham melhor do que eu, né? Se eu tô na escola, em idade escolar, eu começo a achar que os trabalhos que eu faço, o meu desempenho, não são o suficiente. E aí eu começo a achar também que eu sou insuficiente pro mundo, né? Eu sou insuficiente como mãe, como pai, como filha, eu sou insuficiente como empregado, eu sou insuficiente como tudo, porque afeta a autoestima. Né? E a autoestima ela não está relacionada só à nossa autoimagem. A autoestima ela está relacionada ao nosso poder, à nossa força, né? De entender que nós temos condições e que nós somos bons e que nós podemos fazer o que a gente quiser. A autoestima ela é uma força motriz muito maior do que a gente imagina. Então, sintomas físicos, como quando eu chego a ter, inclusive, síndrome do pânico, né? Aí as pessoas começam a parar no hospital com palpitação, com suor frio, com boca seca, com formigamento no braço. E assim, eu tô numa saga imensa, que às vezes dura meses, dura anos, onde eu tô sempre parando no pronto-socorro, com os mesmos sintomas, e quando eu chego lá sempre não é nada, né? Mas aí eu não acredito, eu vou no cardiologista, eu troco de cardiologista, e as pessoas, às vezes, os próprios cardiologistas, né, orientam, poxa, procura um psiquiatra, eu acho que você tá tendo uma crise de ansiedade, e a gente não quer admitir, né? A maior parte das pessoas, a grande parte das pessoas não quer admitir, né, que tem algo controlando a vida delas, ou que ela precisa, aí vem a questão do orgulho e muito mais do preconceito, né, procurar um psiquiatra, procurar um terapeuta, né? A gente não quer admitir que a gente tem algum tipo de problema. Então, esse diagnóstico tardio, tanto pelo paciente quanto a busca tardia por ajuda, ela acaba fazendo com que o outro tenha uma perda de qualidade de vida muito grande. Tem pessoas que passam uma vida inteira na depressão. Eu conheço casos de pessoas que estão há 30 anos depressivos. Então, assim, olha a qualidade de vida que foi perdida nesse tempo todo. E às vezes, gente, a gente não perde só a qualidade, não. Às vezes a pessoa perde a própria vida mesmo, né? Então, assim, vamos parar de tratar as coisas de forma individual? Porque quando a gente pensa assim, eu já tô indisposto. Então, mas eu tô indisposto. De repente eu não dormi bem. Eu tô numa fase que já tem 6 meses que eu não durmo direito. Eu tô tomando aquele remédio que a minha avó tem, que a minha avó toma um remédio pra dormir. Aí agora melhorou um pouco, tô dormindo um pouco melhor. Aí você acorda todo dia com dor nas costas, todo dia com fadiga, todo dia com dor aqui no maxilar. Pelo menos 1, 2 vezes na semana você vai parar no pronto-socorro. A gente começa a olhar, a querer olhar os sintomas de forma individual, para que a gente não precise, ao avaliar o todo, se dar conta da nossa necessidade de pedir ajuda. Então, se você está dentro aí mais ou menos desses sintomas, ou você conhece alguém que está dentro desses sintomas, liga o sinal de alerta, passa no terapeuta, passa no psiquiatra, para que possa vir um diagnóstico, para que você possa, né, voltar a ter mais qualidade de vida, porque você merece qualidade de vida. Você não merece passar pelo que você está passando. Você não precisa passar por tudo isso sozinha ou sozinho. Existe aí um mundo de possibilidades à sua espera, mas depende de você dar o primeiro passo, ir atrás de ajuda, ir atrás aí desse foco, dessa disciplina para poder sair de onde você está e vir para um lugar melhor. Você hoje está ocupando um lugar que não é seu. Você está nesse lugar, mas ele não é seu. Existem lugares muito melhores para serem ocupados, esperando você despertar e pedir ajuda, tá bom? Paz e bem.